Rosa Maria Patrícia Rodrigues da Cunha Reis. Nasci em 7/1/1953 e sou, antigamente a gente dizia doméstica, nem se dizia que éramos tecedeiras, mas foi sempre a minha profissão, tecedeira, dona de casa. E agora, como isto ficou assim um bocadinho com menos que fazer, também sou mulher a dias. Pronto. Filipe Lopes Pessoa, nasci a 18 de agosto de 1982. Atualmente sou chefe de cozinha. Nasceu onde, Dona Rosa? Nasci em Anagueis, em casa. A minha mãe foi eu, a mais velha, depois tenho uma irmã com menos de 6 anos e um irmão com 16. Sou mais velha e todos nascemos em casa. Havia parteira lá na aldeia e fui criada em casa. A única recordação que eu tenho de bebé é o meu berço, que a minha mãe tinha tipo parco e agora a minha mãe faleceu no Natal e tenho lá como uma relíquia. Era para estar bem. Estávamos no tear, a mãe, e abanávamos com o pé e fui criada assim. Não aprendi bem a arte de selagem, foi com ela que aprendi. Comecei a dar sempre, foi a minha vivência sempre com os teares. Que idade tinha quando começou a aprender a trabalhar no tear? Nós vinhamos da escola e já tínhamos a tendência de ir para o tear, e assim que eu vi, o meu pai quis que eu aprendesse ainda costura, assim umas coisas básicas, não foi assim muito ao pormenor. E depois ia fazendo as duas coisas. Com 12 anos também comecei a tecer. Com 12 anos foi quando começou a tecer? Sim. Ok. Tem recordações de si em criança, no tear, junto ao tear da sua mãe? Tenho, mesmo no tear não tenho, mas o meu pai era serrador. Quando casou, era de uma aldeia de Tremor, também freguesia aqui de Almalaguer, e ele ainda exerceu a profissão. E a minha mãe tinha de levar o almoço, antes era o jantar, e deixava-me com uma vizinha. E eu tenho mais recordações de criança, que ela deixava-me lá e ela punha-me dentro de um cortiço para eu não sair. E eu lembro-me de estar dentro do cortiço ao pé dessa minha vizinha, que eu chamava avó, que nem era avó, nem era nada. E é assim, as recordações mais do tear, até que a da mãe sempre tive, mas fixei mais essas, talvez por estar ali no cortiço, e lembro-me assim desse, pronto, e do tear sempre. Essa minha vizinha não tinha eletricidade, e eu lembro-me dela estar a acender o candeeiro, e tinha no tear, acho que ali também tem, um suporte de madeira, punha o candeeiro, e esses pormenores eu lembro dela. Um gasómetro que antigamente usavam, punham umas pedras e elas iam muita asneira, então aquilo não lhe dava bem. E essas recordações eu tenho bem na minha mente. Na altura já existia eletricidade em casa dos seus pais? O meu pai sempre teve já eletricidade, mas na aldeia ainda havia pessoas que não tinham, e essa vizinha era uma delas. Recorde-se como é que era a casa dos seus pais? A casa do meu pai era uma sala grande, umas escadas, tinha lojas, onde a minha mãe tinha o tear, e tínhamos o gato, que antigamente era assim, tudo junto. E tinha umas escadas altas em pedra, tinha uma sala grande, a casa era muito velha, mais velha que isto talvez. O meu pai comprou, depois foi arranjando. E os quartos chamavam-se enxamela, que era aquilo. E só os quartos é que eram forrados, o resto da sala não. Quando estava o granizo, a gente estava na cama, até as bolitas iam lá ter com a gente. Não tenho vergonha de dizer aquilo que foi a minha meninice. E a minha meninice e a minha adolescência. E a gente antes nem tinha adolescência, era logo menina para a senhora, logo, não é? E foi sempre uma vida de trabalho.
Na altura a casa dos seus pais já tinha casa de banho? Não? Eu casei, eu costumo dizer que agora ninguém casava, como eu casei com 20 anos e fiquei a viver em casa dos meus pais. Ele depois fez lá numa varanda, um cubículo. Depois montou a casa de banho, pôs um tanque por cima, nós aquecíamos a água e punhamos lá, tinha um chuveirito, assim já começámos assim, pouco em pouco. Entretanto fez casa de banho, remodelou a casa e pronto. E tanto eu como a minha irmã ficámos lá quando casámos. Quantos quartos tinha a casa dos seus pais? Quando eu nasci, e a minha irmã só tinha um quarto, os dois, o dos meus pais e o meu. Depois o meu irmão, nasceu o irmão, era rapaz, da sala fizeram um quartito. Eram 3 quartos e a sala, a cozinha, uma varanda, depois tínhamos as lojas. E pronto, era uma casa pobre, pronto, como eu digo. A minha mãe e o meu pai eram serrador, depois nesta altura, mais no inverno, ele também não podia ir trabalhar à chuva. E a minha mãe é que ganhava, pronto, põe-nos para a comida lá. E o meu pai fazia tudo em casa. Só tinha vergonha de ir à fonte. Não era lá da aldeia. O mais fazia a comida e tratava de nós. E ele é que me ensinou as primeiras letras. Quando eu fui para a escola já sabia escrever o meu nome, as letras, os números, a rezar também. Foi ele que me ensinou. E tenho boas memórias. Sim, não tenho vergonha e sinto orgulho até, que neles foram uns pais presentes e muito queridos. Quando foi para a escola, recorda-se como é que era? Ainda havia a separação de Não, já era mista. Já era misto? Era em Anaveja. Abri a escola no ano que eu entrei. A minha irmã tinha nascido no ano antes e eu já podia vir aqui para o Malaguês. Mas o meu pai achou por bem. Eu com 6 anos já lavava a roupita e já ajudava a minha mãe. Depois entrei então no ano seguinte. Acho que foi em 60. Eu entrei para a escola quase com 7 anos. E fui inaugurar a escola. Era uma turma grande, sei lá. Porque já apanhava também outros lugares, que ficavam mais próximos dos nadeiros que aqui de Almalaguês. E como é que era a escola nesse tempo? A escola hoje está na mesma, pronto. As carteiras com os tinteiros, depois aquilo, faziam lá as tintas, aquilo depois sujávamos e era aquelas canetas com os aparos, ainda era isso tudo assim, as lousas com os lápis de pedra e tínhamos um quadro. Pronto, eu também acho que aprendi bem, foi assim, da primeira à quarta. E éramos assim, e as professoras também sempre gostei muito das professoras. Já havia as canas e as palmatórias, mas eu nunca levei assim muito, mas quando era preciso alguns apanhava. E as brincadeiras? Brincavam muito? Oh, muito, dançávamos e brincávamos e cantávamos e tínhamos a gente chamava o aeroplano, agora não é macaco, era isso. Era o pedrão, a gente também jogava à corda, mas tínhamos aulas ao sábado de manhã, tínhamos os labores, para irmos a fazer tudo, a fazer uma passagem. A senhora fazia um corte no pano, ensinava-nos a dar uma passagem, pegar o botão, a bordar, e quando fiz o exame da quarta tínhamos de levar também cada uma levava o seu pano, cada um com o seu motivo para fazer também na prova. Ensinavam isso às raparigas e aos rapazes? Aos rapazes, eu não sei bem o que é que eles depois faziam, essa parte já não me lembro bem, porque nós raparigas tínhamos de levar assim esse trabalho.
Os rapazes, eu não me lembro já o que é que eles tinham de fazer lá no exame. Fazíamos o exame da prova escrita e depois íamos já à prova oral e fazer esses trabalhos. Apresentar, pronto, já levávamos as coisas meio executadas e lá depois tínhamos de explicar e fazer. Há pouco estava a falar que o seu pai não gostava era de ir buscar água à fonte. Esse trabalho de ir buscar água à fonte era de quem? Era das mulheres. E as raparigas, às vezes até despejavam em água para ir despejar, porque não era muito, se aproveitava sempre. Depois os rapazes iam esperar. O meu não ia, porque ele trabalhava e estudava. E depois à noite não estava tanto na aldeia, mas havia lá. Iam outros, mesmo sem namoro, eles gostavam de ir. Alguns até iam à água, também traziam água, e outros iam dar uns dedos de conversa. A que fonte é que iam buscar água? Era na Gesta, uma fonte, e foi recuperada agora há uns anos. E era distante até, muito íngreme, assim com uma grande ladeira, e era onde lavávamos, íamos lavar e tem tanques, e tinha água boa para consumo. Pronto, há pessoas que já tinham outras propriedades que também tinham poços e assim, mas a maior parte da aldeia era tudo na fonte. E no verão íamos para o Rio Mondego lavar as colchas, íamos com elas à cabeça da Naveja até à Portela. Depois tínhamos de enxugar e trazer outra vez as coisas já enxutas, senão não podíamos coar. Até à Portela do Gato? Portela do Mondego. Porque nessa altura não havia transportes, era só o comboio. As pessoas que estudavam ou que iam vender as suas coisas era para o Sobranceira. Depois começou a vir as caminhonetas e depois pronto, íamos lavar, já íamos então com o transporte, mas muito de início. Eu até ia por pessoas que já não podiam e depois íamos lá por conta de outros fazer esse serviço. Iam a pé? A pé da Navés para o Mondego. Quantos quilómetros, mais ou menos, tem ideia? Sei lá, alguns 8 ou 9, ou 10, não sei. Para Coimbra são uns 12. Ali já é considerado Coimbra, mas antigamente não. Mas se calhar perto de alguns, não sei. Os 10 talvez não seria, mas já era assim um percurso um bocado longo. Íamos por linha de comboio, sempre com medo que viesse alguém para nos mandar para trás, porque atalhávamos assim, íamos por linha, de Ceira até à Portela. E a agricultura? Os seus pais praticavam algum tipo de agricultura? Meu pai sempre arrendavam, agora é alugar, mas antigamente havia lá uma casa, e acho que em todas as aldeias já assim uma casa grande, e tinha terrenos que dividiam assim por talhos e meu pai arrendava. Depois comprou lá um quintalito e tínhamos para consumo, o indispensável. Feijão, milho, batata, pronto, assim. Na minha aldeia é mais assim, tipo sequeiro, mais no inverno. Mas depois o meu pai abriu um furo e pronto, sempre tivemos assim para consumo. Não era para venda, era só para nós. E animais? Criavam animais? Também criava os porcos, mas também era para vender, não era para nós comermos. Não ficavam com nada? Não. Depois, mais tarde, pronto, quando a vida depois começou, eu já casada e assim, pronto, depois já criávamos, tínhamos galinhas, coelhos, pronto, essas coisas assim. Ovos, pronto, até vendo galinhas, também tínhamos os ovos. E fruta também, laranja, tangerina, assim, assim. E era o que nós consumíamos, praticamente. Que tipo de pratos é que
que faziam na altura? A sopa era sempre o prato do dia, mediante o que havia de hortaliças, ia-se variando, não é? A minha mãe fazia muita vez, o meu pai gostava, aquela sopa de feijão com massa, mas o meu pai só gostava com arroz. E às vezes ela até dividia, fazia com massa e com arroz. Pronto, fazia... A minha mãe, eu costumo dizer que a minha mãe e as minhas tias, acho que do pouco faziam muito. Inventavam. E então era a sopa, depois era papas, que se fazia depois com a sopa, e havia a broa, sempre o pão. Nós só comíamos pão com café. E às vezes nem sempre havia, mas pronto. O resto era sempre sopa, sempre broa e havia sempre broa. Quando a sopa já... Papas não era assim, uma vez por semana ou assim. Depois a minha mãe fazia na sopa, amigava a broa que já estava mais dura, fervia aquilo muito bem, com azeite. E pronto, e era ou sardinha ou carapau. A minha mãe tirava assim quando estava a cozer o feijão. Às vezes eu vinha da escola, ela nem tinha a sopa feita. Punha-me feijão numa folha de couve e eu comia aquilo, era o meu almoço. Um azeite ou num prato, pronto. E depois tirava o feijão, fazia... É isso que eu digo, a minha filha mais velha ainda hoje diz, oh mãe, mas aquela comida da avó parece que tinha outro gosto. Refogavam aquilo nas brasas, pronto, ou com bacalhau, ou com chouriço, ou com ovo aberto, faziam uma massa ou um arroz com aquele feijão, ou sem feijão também. E depois era a carne cozida, pronto, e era assim, umas batatas fritas com cebola, também não era, os ovos às vezes ainda era para vender, e o meu pai fazia turnos, depois começou a trabalhar nas fábricas de trigo, e fazia turnos, e então a minha mãe fazia fatias, era o pão, e depois ele levava aquilo, gostava, e ela também fazia para nós, com ovo, fazia e fritava. Eram assim estas coisitas, ou quando não tínhamos mais nada. Era farinha com água, um bocadinho de sal, batia-se aquilo, fazia aqueles bolinhos. Ele ficava assim, torradinho. Nós na Naguei chamamos bolos raros. Aqui há que chamam bolos tarãs, bolos não sei, há assim vários nomes. Filhotes de água. Sim, também. E era assim, com canela e açúcar, e aquilo já era assim um pitel. Café, era sempre o café. E tínhamos cabra que dava o leite. Também, pronto, na altura fazíamos as sopas, o café com leite, pronto. Quando a cabra estava a dar leite. Quando não estava, era o café. Às vezes, quando a minha mãe vinha de levar o almoço ao meu pai, o jantar, dizia a tampada à vizinha, ai, a minha menina está cheia de fome. Porque dizia a minha mãe e diziam os antigos, a minha mãe ainda me amamentava. E depois, quando o leite dava a volta, ela nota-se, pronto, quem já foi mãe, e ela dizia que quando o leite dava a volta era o sinal que o bebê estava com fome. E ela então dizia, ela contava-me depois aquilo. Ai, oh Glória, o leite já me está a dar a volta, a menina está cheia de fome. Já viu umas espinhas de café? Pronto, foi logo assim, de início. Fui logo habituada assim é o que havia. Fazendo agora o paralelismo aos tempos modernos e à recuperação do antigamente, quero falar um pouco sobre esta recuperação que tem sido feita, também o trabalho da confraria. Sim, a confraria do Arroz Doce é de cultura e investigação. Temos feito recolhas de várias receitas. Estará para sair, em princípio, para o ano um livro que a nossa Presidente Laura Caetano está a elaborar, com base em toda a recolha de história histórica de tudo que é receitas de arroz doce. Nós também temos feito esse trabalho de divulgação e pesquisa.
Almalaguês tem muito essa ligação ao arroz doce. Inclusive aqui a Dona Rosa fazia muitas vezes o arroz doce para os casamentos. Havia muito a ligação ao tear. O arroz doce era levado a casteleiros cobertos com pano de tear. E nesse sentido a confraria tem feito muito esse trabalho, a parte da investigação, a divulgação, mesmo aqui na freguesia, nas festas e eventos que tem havido, tem participado, temos feito muito, eu também tenho feito esse trabalho também, de fazer arroz doce e recuperar, conversar também com as pessoas mais antigas. A própria gastronomia em si, a tradição de pratos típicos, a Dona Rosa falou há pouco, da sopa, e principalmente era o que havia antigamente, o pessoal trabalhava nas terras, na lavoura, era essencialmente a sopa de feijão, a sopa de labrador, que era aquelas sopas com carne, com enchidos, quem os tinha. Por norma a sopa de salgadeira era feita com carne de salgadeira. E depois lá está, a cozinha portuguesa tem como base uma cozinha de aproveitamento, onde comiam a sopa várias vezes, sobrava muitas vezes a sopa, faziam depois as tais papas, adicionavam farinha de milho e faziam as papas. A chanfana, como também é na altura das romarias, era que as pessoas levavam nas romarias, era a chanfana, o arroz doce, também levavam. Por isso é que há muita coisa em comum e é transversal nas festas aqui ainda hoje nas aldeias, não pode faltar, é chanfana e arroz doce e os milheiros. Tem alguma recolha de o que motivou a origem da chanfana, dos negalhos, do arroz doce? Tem alguma ideia da origem? A origem do arroz doce ainda é um pouco desconhecida. Ainda há quem diga que veio quando foi na altura dos descobrimentos, na altura em Almalaguês acredito que tenha sido mesmo de origem árabe, como Almalaguês vem da altura de Zuliman e Almalaki, que é um dos fundadores de Almalaguês. Acredito que tenha sido na altura dos mouros, na altura das invasões árabes, que tinham trazido o arroz doce para a nossa cultura. E da chanfana e dos negalhos, tem alguma ideia? Esse trabalho tem sido feito e bem pelos nossos colegas da Confraria dos Negalhos, a divulgação também, a investigação. E lá está, a chanfana é mais da zona de Semide, Miranda do Corvo. Como estamos aqui colados nessa zona, muito perto, aqui acabamos por ser adotado também aqui para o Almalaguês a própria tradição da chanfana e do negalho. A Dona Rosa há pouco dizia que fazia o arroz doce para os casamentos. Quer falar um pouco sobre essa tradição? Pronto, isto já vem das minhas tias, da minha mãe, e entretanto a minha mãe começou a fazer o arroz doce para os casamentos e depois eu comecei a ir com ela, já há uns 20 anos, que eu ia quando era preciso. Entretanto, agora fiquei eu. Pronto, já também tenho feito casamentos para a entrega de arroz doce, que ainda mantém a tradição. A minha filha casou há 6 ou 7 anos e o marido era aqui de Almalaguês e o da Nagueis, pronto. E eu, lá na minha aldeia, quase sempre entregam a todas as pessoas, todas as casas. Aqui também entreguei algumas e os pais do meu genro também. Fizemos 35 quilos de arroz doce. Pronto. Nessa altura foi então ainda essa minha tia e umas primas também sabem. Eu tinha outras coisas, tinha de arranjar os pratos e as louças e ver para quem era. Eu ia vendo, mas elas também sabiam e é que tiveram à frente do arroz doce.
mas faço, pronto, continuo ainda a fazer e acho que é uma tradição que ainda se deve manter, porque acho que é bonito. Faz para os Os noivos? noivos, sim. Encomendam-lhe esse trabalho? Não, eu é isso? eu e há outra também aqui da Almalaguês, uma senhora que também faz esse, é muito mais nova do que eu, que a mãe também já fazia, e a minha mãe chegou até a andarem as duas a fazerem, pronto, juntas, pessoas que eram amigas da minha mãe e dela, e elas faziam, sempre se deram muito bem, e eu também me dou muito bem com essa moça, e vamos à casa das pessoas, pronto, elas dizem quanto pratos, a gente já sabe mais ou menos a quantidade que dá, 1 quilo, e quantos pratos estão, e depois fazemos uma lista, depois as pessoas compram e vamos fazer a casa das pessoas. Aqui há uma Almalaguês, pronto, os lugares já quase que se juntam agora, antigamente não havia tanta casa nova, mas aqui há uma Almalaguês, dão um prato de arroz doce e uma broa. E a Naguém já não dão, é só o arroz doce. Só o arroz doce. Pronto, estas tradições que, pronto, cada terra tem o seu uso, que se costuma dizer. E pronto, é assim. Antigamente também faziam depois do casamento. Lá na minha aldeia, por exemplo, porque eram os noivos a entregar. O antigo mesmo, pronto, no tempo da minha sogra, os noivos é que iam entregar. E depois, como tinham familiares longe, até depois faziam depois do casamento para irem entregar os noivos o arroz doce. E era então a canastra, com o pano de tiar, e eu, pronto, quando eu era nova, andávamos a pé, pronto, o meu pai era da Trema, e eu tínhamos familiares, também tinha um outro, o meu tio também, uma tia minha que casou e a igreja, e nós íamos para a Trema, para o Casal Novo, para todo lado, com as cestas a entregar o arroz doce. É uma tradição que ainda se mantém. Ainda se mantém. E pronto, há muitas. Antigamente tudo casava para a igreja, não é? Mas isso não impede das pessoas que hoje casam só por civil e fazem na mesma, mantém a tradição. Eu acho que, pronto, é um casamento na mesma e acho que é bonito. E é assim um miminho que a pessoa recebe e, pronto, depois dá uma prenda. Há pessoas que nem nunca entregam o prato, mas pronto, isso adiante. Também se encontra disso, claro. Filipe, a confraria também tem acompanhado esta tradição. Tem, e temos já pensado, e está em plano, fazermos recriações em parceria com o Rancho Folclórico, fazer recriações da entrega do arroz doce. Até como a Dona Rosa disse que em Almalaguês era muito usual entregarem uma broa, porque havia pessoas que até barravam a fatia da broa e comiam o arroz doce com a broa. Comiam o arroz doce com a broa. E sim, a ideia é mesmo fazer esse tipo de recriações para não se perder essa tradição, embora ainda haja famílias que o façam, outras já não fazem, porque a ideia de entregar o prato do arroz doce era sempre no intuito, quando recolhiam o prato, vinha sempre tal bom presente na hora da entrega. O intuito era mesmo esse. Era a partilha e era anunciar que tinham-se casar e depois, na altura, quando recolhiam o prato, vinha sempre alguma coisa no prato. Ajuda aos noivos. Para ajudar os noivos, meu. Ok. E acham que isto se foi perdendo ou todos os noivos continuam a fazer? Assim, como em tudo, há pessoas que não ligam às tradições. Eu tenho pessoas da minha idade que eu falo às vezes, credo, Deus me livre de me lembrar dessas coisas, tomara é que isso me esqueça. Eu não tenho, pronto, acho que são as nossas raízes, as nossas meninices, a juventude, a nossa história de vida. E não ligam e não fazem, mas e na igreja fazem muito. Lá algum por outro que não faz. Depois há aqueles noivos que também os pais dão o que tinham de gastar com
com o processo, que ainda fica caro, e que para não ter trabalho e não sei o quê. Mas pronto, acho que isso que não... Eu, para mim, continuo a dizer que é uma tradição bonita e eu dei na altura das minhas filhas, pronto, uma já fez 21 anos ou 2, que se casou, outra foi menos tempo. Minhas amigas, pessoas de Coimbra, que acham até uma coisa bonita e é de louvar, pronto, e é uma tradição nossa que marca assim as pessoas que nem conhecem e ficam até assim, mas que tradição bonita, pronto, e gostam. Noutras aldeias já é a entrega de bolos, é de outras tradições, mas nós aqui foi sempre o arroz doce. E é uma tradição que sempre foi promovida pelos pais da noiva ou do noivo, ou de ambos? Pronto, nós quando assim os pais juntam-se e fazem só, pronto, não há divisão, fazem juntos. Cada um tem as suas listas e os seus amigos, os seus convidados, mas fazem sempre junto. Ok. Em relação aos pratos servidos no casamento, hoje em dia já é mais moderno, mas o que é que se servia no casamento antigamente? Falo eu ou falo? No meu era comprava-se, eram mortas as reses, eram vivas, não se ia ao talho, vinha ao carniceiro com o gado, matava-se o gado, pronto, já se aproveitava o sangue, já se aproveitavam as fessuras, as cabeças, e isso era a comida que se fazia para quem andava a trabalhar até ao casamento. Na terra do meu na aldeia do meu pai, faziam o arroz de fessura antes de ir para a igreja. As iscas também se faziam, porque havia o bom pequeno almoço, antigamente, e faziam então o arroz de fessura, assavam as partes faziam os chiscos, depois fatiavam, também era até isso às vezes até era como prato principal também, o chisco das reses, e era a chanfana, faziam nos alhos, pronto, iam para o rio, lavar as tripas e fazer esse processo todo. E quando eu casei, houve cozida à portuguesa. Era então com os pescoços das reses, e pronto, e depois a minha tia fazia a lista, iam para o mercado comprar as carnes e o que era preciso. Era sopa ou queijo, pronto, já faziam queijo. Na minha altura já faziam leitão, mas eu lembro-me da minha mãe falar, no casamento dela, era batatas guisadas, também com a carne da res, da cabra ou ovelha, e era, pronto, e o meu casamento também fazia no meu e na altura que eu casei, até antes também já faziam, umas primas minhas que eu me lembro, das costeletas da cabra. Aquilo era tudo cortadinho ali, faziam aquelas costeletas que rapavam o osso, depois batiam aquilo muito bem batido, depois era posto em vinho de alho e eram fritas, passadas por farinha, por ovo, e até punham uma pratinha no osso e já se fazia as batatas à palha, com aquela maquineta dita, ou com massa, carne estufada, assim, tudo baseado nas reses. A carne, a carne principal era da ovelha ou cabra. Era feito tudo à base dessa carne. Pronto, não havia carne de vaca, bifes, essas coisas assim, pronto, era tudo. Ou então as galinhas, já se faziam, também já faziam, quem tinha fartura às vezes já faziam uma carne estufada, uma galinha com um puré, pronto, era assim. E depois era a minha tia que fazia o bolo da noiva. Era um pão de ló, com as formas redondas mais pequenas, a maior ou mais pequena, e depois já faziam aquele açúcar, Açúcar francês, sim, francês real. Já faziam aqueles com aquelas miçangas, aquele tudo. E era pão de ló com fartura,
cortiça havia. E era o arroz doce, a parte principal. E depois era, pronto, havia a canja ou sopa. Na altura, o meu já foi o cozido, também já houve leitão. E eram essas costeletas. Depois ainda havia outro dia que faziam as sopas de casamento. Depois com o molho de chanfana, faziam as sopas em pão e com hortaliça. Também faziam. E depois às vezes era só as sopas de chanfana, também, no outro dia. E coziam sempre muita broa, era tudo à base de, pronto, as famílias e tudo, cada um fazia uma fornada de broa. E depois o pão. Eu lembro-me que o pão só ia para a mesa para a chanfana. Não sei porquê, mas era tudo comido com a broa. Só quando se punha a chanfana é que punha o pão. E os doces também era assim, acho que era o arroz doce e pouco mais. Nem havia frutas, nem essas coisas. Basicamente era a família que cozinhava para o casamento. Era a família, não, a minha tia já fazia os casamentos aqui à volta, até para Coimbra ela ainda chegou a ir. Aqui para as aldeias e fora da freguesia ela chegou a ir fazer casamento. E havia outras senhoras, havia uma senhora do Senhor da Serra, que também chegou a vir aqui cozinhar casamentos. Havia uma senhora também dos Cartazes, coisa almoço, não sei quem era, dos Cartazes. Era uma senhora que tinha família no Casal Novo, mas vivia nos Cartazes, também fazia. Pronto, havia assim, antigamente, pronto, não sei há quantos anos, mas eu casei há 50 e está há 30, começaram se calhar a ver as quintas e esses processos assim, porque antigamente era tudo em casa. Eu tenho um cunhado meu que fez até a boda lá na minha casa e vinha ao restaurante servir a casa. Ainda não era a tradição de irem para o restaurante. Isto há 40 e tal anos também. Pronto, também depois já havia pessoas que faziam isso assim. O restaurante vinha servir. Aos salões. E depois, a minha casa tinha uma grande loja, fizemos lá emprestávamos o espaço e era tão gostoso. Depois, mesmo nas quintas, depois trazem essas sobras e quase sempre até nos talões do lugar, depois juntam as pessoas e fazem no outro dia, assim, mais um convívio. Faziam então a boda nos salões? Alugavam salões? No meu tempo não havia salão ainda. Era em nossas casas, olha, era nas lojas, era nas salas, não era assim uma mesa num espaço só. E cabia toda a gente? Tinha de caber. Também não comiam com faca e garfo, era só não estavam à vontade. Mas pronto, era assim. Não havia etiqueta. Era tudo muito à vontade, muito espontâneo. Os casamentos, como a Dona Rosa falou, e bem, era tudo mais familiar. Já havia então senhoras que iam trabalhar por conta de algumas pessoas, mas basicamente era sempre em casa. Depois, antes das quintas, como foi falado, começaram a aparecer os salões, as associações, e as pessoas já faziam nas associações, iam essas cozinheiras lá fazer os casamentos. Por norma era sempre gado criado em casa, a base das ovelhas, das cabras, era o porco. Lá está a evolução que houve da cozinha à altura dos pais da Dona Rosa, dos meus pais, da minha altura. Tem havido uma grande evolução. Até ao que é hoje os casamentos que as pessoas estão habituadas a ver agora, que têm espaços de eventos e a própria exigência, houve uma evolução tão grande que a própria exigência dos noivos assim o exige, a coisa vai evoluindo, os próprios espaços e então a própria composição dos casamentos. A Dona Rosa falava muito bem do pequeno almoço que faziam antes de ir para o casamento em si. E ainda hoje o servir o hábito que é o copo d'água, oferecer o copo d'água para as pessoas
que vêm mais tarde comer, que vinham de longe para comer antes de ir para a cerimónia, porque depois já há a cerimónia, há toda a parte, na altura não havia, que há agora, das fotografias, cada vez que se almoça mais tarde nesse dia do casamento. Como eu dizia, houve a tal evolução grande da própria apresentação dos pratos do casamento. Essencialmente, na altura, era mesmo a parte de toda a carne de gado criada em casa, até se criava na altura, e havia aquela coisa de vou casar uma filha ou vou casar um filho, tem que se matar um porco ou tem que se matar um carneiro ou um borrego para fazer a boda. A história do segundo dia, e daí vem as sopas do casamento, que era o aproveitamento do molho da chanfana. As pessoas comiam chanfana, no dia a seguir aproveitavam esse molho, onde juntavam o pão e o resto da hortaliça que servia, que depois ia ao forno e era servido como prato. Lá está, mais uma vez o aproveitamento. E é muito bem, se fomos a falar há 40, 50 anos atrás, as possibilidades eram poucas, já havia algumas famílias abastadas, mas o grande grosso da população vivia com alguma dificuldade. Não digo que passassem fome, embora houvesse quem passasse, mas as pessoas não. Eu não me lembro da minha infância, e sou muito maluco com a Dona Rosa, que o prato melhor que a gente comia era ao domingo, depois da missa. Durante a semana era mais uma coisa mais simples. Estávamos sempre à espera do domingo e para comer um prato melhor. E isso eu sei que é transversal aos anos anteriores, aos meus antepassados, e mesmo as pessoas antigas, que o domingo era o dia em que se comia melhor. E mais uma vez que o arroz doce estava presente em todas as mesas de festa, casamentos, batizados, as festas anuais em honra do santo padroeiro, nas romarias. Na altura de festa estavam sempre a mesma chanfana, não a comiam todos os dias, era mesmo na altura de festa. E ainda hoje isso acontece. Há festa, há chanfana e há arroz doce. Já agora eu queria pedir para partilharem uma receita de arroz doce. Pode ser? Pode partilhar aqui a Dona Rosa, que é a mestra do arroz doce dos casamentos. Eu sou, pronto, não. Por exemplo, quantidades, 1 quilo vá para comer. Eu faço assim, não sei, e não dou mal, mas pronto, cada um tem o seu processo. Exatamente. Não é? E nós agora, eu em casa até faço às vezes com mais, mas pronto, para uma receita, para um casamento, é 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, 6 litros de leite e 1 litro de água para cada quilo. E é sempre pronto, para 1 quilo eu ponho, a minha mãe era assim, para 5 quilos, nós fazíamos 5 quilos de uma vez. E ela punha a mão e punha o sal assim. E eu, pronto, quando comecei a ir com ela, fui medir por uma colher. É uma colher de sopa por quilo. Certinho. Aquilo já estava lá medidinho. E então a minha receita é uma colher de sopa de sal e pronto, ponho sempre mais que um limão num quilo, a casca fininha, sem tirar aquele branco, 1 pau ou 2 de canela. Pronto, há quem abra o açúcar, o arroz, e a minha mãe sempre gostou de fazer, e isto também é uma mania minha, mas isso foi ela que me incutiu. Arroz, gatões. É sempre a marca que eu gosto de fazer. É o arroz do baixo mundo. Pronto. E há quem abra o arroz na água. Eu não, pronto, a minha mãe fazia assim, nos casamentos, e eu acho que tenho-me dado bem, ela já fazia e eu faço também. Eu ponho a água que devo pôr, pronto, no quilo ponho 1 litro de água e ponho logo 1 litro de leite e ponho a aquecer. Enquanto eu vou depois arranjar o limão e pôr as coisas e não sei o quê, aquilo, porque desde que eu ponho o arroz na panela eu nunca mais deixo de mexer. E assim, aquela já está quente, já está, e depois já é um processo que depois já não demora tanto tempo.
Pronto, e depois de começar a pôr o arroz, eu mexo sempre. E acho que o segredo do arroz é o mexer. Aquela paciência que se tem de ter, não estar a cuidar de outras coisas ao mesmo tempo. Muitas coisas não, mais que isso não se deve estar a pensar ou fazer. E pronto, até cozer. Depois de estar cozido é que eu ponho o açúcar e pronto, até ao ponto que eu vejo que está bom. E quando eu ponho o açúcar, depois de estar a ferver, eu espremo o sumo do limão e ponho no misturo. Fica assim assim um brilho no prato. E pronto, e não tem segredo nenhum. Eu em casa, pronto, ou noutras casas também, que já tenho ido fazer às vezes que me pedem, até ponho mais que os 6 litros. Mas para um casamento é assim. Agora, ultimamente, já há uns anos que se faz, é sempre... E já fiz um casamento há uns 2 anos. Foram buscar o leite, mesmo a origem, e também fica diferente. E leite gordo, faço sempre com leite gordo. Há pessoas que dizem, faço meio-meio, mas não é a mesma coisa. O leite magro não deixa aquela goma, porque há pessoas que pensam que até leva natas. E pronto, ele faz a goma e aquela consistência do arroz é o leite gordo. Antigamente até usavam o leite do dia. Era o leite do dia. Era o leite do dia. Era esse, que era até aqueles pacotes de plástico. Era bom. E pronto, e não tem segredo. Depois é fazer o brodado. Falou no abrir o arroz doce. O que é isso? Não é abrir o arroz doce, é abrir o arroz. O que é esse processo? É pôr a água e há quem põe. Abre o arroz. Dar-lhe aquele começa a ferver e estão ali um bocadinho, diz que é para o arroz abrir. É para o processo da cozedura do arroz. O arroz, quando coze, ele abre. Pois. É um processo da cozedura. Há quem o abra em água e há quem o abra diretamente em leite. Pronto. Há pessoas que nem põem água nenhuma, só põem leite. Ok. Mas eu faço assim, ponho a água e ponho o leite e deixo de estar, sem pôr o arroz. E depois é que ponho, quando eu entendo, e depois, porque depois de pôr o arroz, convém sempre mexer, estar sempre a mexer. Há pessoas que dizem que também fazem sem mexer, sem estar sempre, mas eu também não consigo. Porque às vezes até a mexer, ele ainda agarra um bocadinho. Pronto. Isto dentro da freguesia há variações da própria receita. Há quem use o leite gordo, há quem use, mas isso não é só na freguesia, é transversal ao país todo. Não há aquela receita de arroz doce, possamos dizer que é aquela que é o verdadeiro arroz doce. Não. Todo o arroz doce é bom e todo o arroz doce é diferente. Mesmo dentro da própria freguesia, de lugar para lugar, há quem abre em água, há quem não abre em água, abre diretamente em leite, há quem mete ao limão, há quem acrescente flor de laranjeira, há quem acrescente uma casca de laranja, há quem usa canela, há quem não usa canela, há quem esprema o limão no fim e há quem não esprema e tira uma casca de limão e mete no final, quando junta o arroz, mete mais uma casca de limão para ficar com mais gosto a limão. Há quem use água de rosas, há quem use água de flor de laranjeira. O arroz doce é feito de milhentas maneiras possíveis, com ovos, sem ovos, só feito com água, sem leite. Com caroço de amêndoa. O meu padrinho não gostavam de leite, a família, e eu lembro do meu casamento, e alguém mais que chegado, quando eram casamentos, faziam para eles arroz, era feito só com água, punham a amêndoa num paninho, atavam, e aquilo é que ia dar a goma, pronto, o sabor também ao arroz. Era esse processo assim, com caroço de amêndoa. Aqui na freguesia há quem aromatize com baunilha. Há várias maneiras de fazer o mesmo tipo. E vai mesmo do gosto. A história do arroz doce feito com água. Havia famílias que lá está que tinham o leite era para vender. Quem tinha vacas ou tinha cabras e queriam leite era o sustento que tinham. Então, com o arroz doce faziam um arroz doce com água. Só com água, por exemplo.
Depois há zonas do país em que lhe adicionam as gemas para ficar amarelo. Dentro da freguesia, tem ideia de quantas receitas é que existem? Tem algum levantamento? Concretamente, não consigo dizer exatamente quantas receitas há de arroz doce, mas que dentro usam a mesma base, depois já há as variações. Mas a base é a mesma, é o limão, o leite e o arroz. Depois há as variantes em que abrem em água, abrem em leite e há quem o aromatize só com a casca de limão e com a pau de canela. Há quem não meta o pau de canela e use o açúcar baunilhado ou o aroma de baunilha. Dentro da própria freguesia há estas variantes, mas é transversal. É o leite e o limão. E o leite tinha que ser de vaca? Ou podia ser de cabra? Há quem use leite de cabra, devido a que é mais gorduroso. Mas como acho que é mais caro e é mais difícil de encontrar, por norma na freguesia, a tradição é mesmo o leite de vaca. Leite gordo, leite do dia. Quem tem a possibilidade de arranjar leite diretamente da ordenha, poucas pessoas devem conseguir, mas por norma até eu sei de algumas pessoas que encomendam no supermercado o leite do dia e ainda conseguem arranjar o leite do dia no supermercado. Tem que ser por encomenda. Ainda há mesmo aquelas pessoas que são fiéis e gostam de usar o leite do dia, mas por norma é o leite gordo. Na altura, como é que faziam para arranjar este leite do dia? Nós tínhamos lá as mercearias que vinham, antigamente vinham 2 ou 3 vezes por semana entregar o leite. Ainda agora também. Nós vamos fazer agora a festa. Lá o mini mercado é que se encarrega de dar o leite e eles trazem a quantidade para ela, porque há pessoas que ainda são fiéis também a esse leite. E vêm trazer e trazem as quantidades depois por encomenda. Eu não sei se querem falar mais alguma coisa acerca da gastronomia, do arroz doce. Eu, na altura da sopa, não falei nas sopas fervidas. Sim. Isso também é uma comida que se usava muito. Então, para irem levar o jantar as pessoas iam na agricultura e as senhoras iam levar o jantar. E aí eram muitas sopas fervidas. O broa, na altura não havia pão, e eram mais consistentes, porque eram com muito azeite, fervidas. Depois comiam, às vezes era até com azeitonas, mas ou com peixe, ou então com a carne cozida, também se faz muito. Nesta altura faziam muito o fermentado, as favas. Também. Favas aferventadas, faziam a tal cama de broa. A minha mãe adorava essa. Coziam as favas. Nem que eu desse todos os dias. Com azeite, juntavam-lhe uns bagos de arroz. Depois regavam aquilo tudo, aquele pão todo, que lá está e comia, acompanhavam aquilo muitas das vezes com peixe frito, peixe grelhado. No caso era a sardinha, o carapau, que era o que havia mais na altura. A minha mãe fazia, o meu pai gostava muito de hortaliça. E ela até de hortos, era do que houvesse. Ela fazia com o pão era mais raro, era com o broa. Agora chamam migas, mas era sopas e fazia o feijão verde. Ai, a minha mãe, ela morreu agora no Natal. E ela falava aquilo tanta vez. Havia uma senhora quem ela ia lavar a roupa para o rio. E ela chamava, era comadre, que ela era a madrinha do neto. Aí a comadre Angelina fazia-me sempre aquelas sopas de feijão verde. Era sopa, o feijão verde, a gente depois já punha cenoura, mas na altura era com uma massa. Coziam aquilo e depois faziam aquelas sopas também com azeite fervidinhas. E ela então com o ovo cozido. Parece que estou agora sempre a comer aquelas sopas no rio. Pronto. Era assim, consolavam-se assim. Como é que cozinham o pão ou a broa? Usavam fornos Então, os fornos, cada casa tinha um forno e um tear. Na minha aldeia tudo tem. E eu também tenho, graças a Deus. Pronto, era a broa. Uma coisa que eu nunca soube fazer, e hoje não faço pouco, às vezes faço com a minha irmã, nunca soube entender a broa. A minha mãe, vem cá atender a torta, no fim.
Nunca soube, não sei, é a única coisa que eu nunca consegui fazer. Faz partir, como ela dizia, faz partir, mas não conseguia fazer. Então, lá nessa casa grande lá da minha aldeia, era um forno que levava 2 alqueiros. Ainda lá está o forno, é o pátio, e o forno ainda lá está. Depois uma das minhas tias cozia a broa lá para os senhores, e como o forno era grande e eles tinham muita lenha, aproveitavam, cada uma fazia a sua gamela de broa, e eram 3 gamelas e eu ia enfornar a broa. Não errava um bocadinho, elas queriam que fosse eu e tender no açúcar. Pronto. Há sempre assim um senão. E era a broa, pronto, era escaldada com água. A minha mãe que era com a água a arder, não era a ferver bem, em galhão, como ela dizia. Assim, quando ela punha o sal, peneirava-se a broa, punha o sal, depois escaldava, e depois, agora já faziam mais pão com broa, que era antigamente num alqueiro ou num, sei lá, era 1 quilo de farinha, se tanto, ou depois às vezes era farinha de trigo ou farinha de centeio, e era o fermento que era sempre tirado. Não havia o fermento de padeiro também. Tinha lá uma vizinha que também tinha sempre fermento. E depois outras vizinhas iam pedir. O que agora chamam a massa-mãe, está muito na moda. É. O pão de massa-mãe. Massa-mãe. É. Estava feito com sobra de massa, um bocado de massa, sobrava sempre, dava sempre a fazer a amassadura assim. E o fermento andava sempre de casa em casa. Aquelas pessoas da aldeia, já 2 ou 3 que faziam o fermento. E depois já emprestei. Olha, já emprestei. Depois ia à outra. Pronto. E era assim que... E todas as semanas... Depois pedia-se uma broa emprestada também. Não tens uma broa que me empresta? Só for metade. Pronto, depois cozia, dava metade a quem devia, ou inteira. Havia assim essa troca também. E assim, era a broa e a sopa. Essa minha tia, o meu tio era assim, já era motorista da Triunfo e andava sempre lá, às vezes até dormia por lá, não sei o quê. E depois chegava à casa e a minha tia tinha a sopa. E ele dizia para ele: Maria, hoje quero sopa refogada. Já ele fazia então aquele refogado com cebola e lá, pronto, refogado à maneira. Ele depois mostrava na sopa, já tinha outro gosto. Pronto, e faziam assim aquelas misturas, e sabores diferentes. Era fervida com dente de alho e um fio de azeite. Também. Umas folhas de louro. Isso era uma maravilha. O meu avô já era matador de porcos. E os meus tios também seguiram, 2 tios que eu tive. Eram 3, e um foi para o Brasil e emigrou. E depois pensou, dizem as filhas, que pensou em vir assim também do nada, para ver a mãe, não sei o quê, e passados uns dias cá estava, faleceu, morreu de repente. Pronto, eu tinha uns 18 anos, foi assim, pronto, muito complicado na altura, ninguém esperava por aquilo, as filhas não tiveram possibilidades de ubicar e pronto, ficou aqui. Agora, depois eu conto o resto. Entretanto, as minhas primas, depois, elas são muito católicas, então dizem, foi uma maneira de nós nos virmos a conhecer, porque elas depois quiseram vir, também, 2 já foram daqui, já daqui pequeninas, mas nasceram cá, e uma terceira nasceu lá. Depois, pouco a pouco, começaram a vir, e hoje conhecemos a família toda. O meu marido era agente de viagens, vou ir lá há uns 30 e poucos anos, também já lá voltei, e hoje veio uma, já cá veio há umas 10 vezes, a minha filha foi buscar lá ao aeroporto. É que quando ela chega ao aeroporto, quando eu vou, ela só me diz, Rosa, me faz papa. Ela me diz papas, é papa. Então, esta semana já vou fazer a sopa, para a semana que vem para fazer as papas. E então, pronto, acho que foram assim pessoas que nos incutiram assim muito a família, os gostos pela comida, pelas coisas, que elas quando cá vêm dizem,
uma amiga de uma delas que cá veio também, ela diz, agora é que eu entendo porque é que elas também são tão boas cozinheiras, porque elas dizem, eu também digo que elas cozinham muito bem, e elas quando vêm também dizem que nós é que cozinhamos bem. Mas é tudo dentro desta simplicidade, do que temos na hora para arranjar, embora se faça também outros pratos já mais, pronto, diferentes, mas elas querem é comer estas coisas que os pais lá, pois a minha tia também era daqui, e o meu tio fazia. Mesmo os meus tios também eram bons para a cozinha, também faziam. A minha mãe era gêmea com uma tia. E no dia 4 de dezembro, a minha tia faleceu. Não dissemos nada à minha mãe. A minha mãe também já vinha de andarilho, estava no sofá. Pronto, não estava uma pessoa já, também já tinha assim os seus distúrbios, assim esquecida, mas estava minimamente bem. Nesse dia à noite deu-lhe uma descarga, uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Pronto, também não tenho lidado com muitas idosas, nem com, mas foi uma coisa que não, só visto. E nunca mais se levantou. Morreu aos 24. Agora eu digo que gêmeos têm uma ligação muito forte. E é isso que eu também tenho à família e gosto muito de falar deles. Lidam muito com a imigração na família? Só para o Brasil. Só então esse meu avô e muitas pessoas da aldeia, muitas senhoras assim da idade dele, que emigraram. Nos arranjaram, o avô do meu marido também teve no Brasil, era mais para o Brasil nessa, mas lembro-me assim de várias pessoas que emigraram. E aqui dá uma alegria, já estão muita gente também. Quando o seu avô emigrou, que idade é que tinha? Pronto, a minha mãe e uma tia, as gêmeas e uma tia, já nasceram depois do meu avô regressar. Quando ele foi, deixou 4 filhos. Uma miséria com a minha avó, coitada. A minha avó, ela costumava dizer que era uma enjeitada. Que ela... Minha avó, eu sou... Pai incógnito, ela não sabia assim, ela era de pais incógnitos, não sabia quem eram os pais. Ela era de uma família, se calhar até rica, e havia aquelas vendeiras da aldeia que iam levar as coisas de casa e iam vender mesmo àquelas casas. E havia até uma senhora que ia lá, levava as coisas para vender, e um dia entregaram-lhe a minha avó, para ela jogar ao rio. Uma das filhas teve algum caso que... E então a senhora não teve coragem e trouxe e criou. E depois, quando foi o 25 de Abril, depois ela ainda chegou a ter reforma, assim uma coisa mínima, mas foi preciso uma certidão de nascimento. Ela era pronto, estava registada como baronesa, a mãe, não sei o quê, de baronesa, de Viseu e não sei o quê, mas também nunca ninguém pensou em saber as origens, mas pronto, depois lá, que foi criada na aldeia, que ela, e sabia, foram contando sempre as origens, e ela então dizia que era uma enjeitada, e era a minha mãe Rosa que foi quem a criou. Mas pronto, eram pessoas que também já tinham, minimamente, eram assim, mais de pobres, mas pronto, ela foi sempre criada como, embora lhe chamasse mãe, mas foi sempre ensinada que não era de sangue. Pronto, também nunca herdou nada, e o meu avô lá tinha umas territas, mas pronto, foi sempre tudo muito pobrezinho. Dona Rosa, que idade é que tinha quando se deu o 25 de Abril? Tinha 21 anos. 21. Já estava casada. Recorda-se desse dia? Recordo. Estava no teatro. A gente nunca teve rádio.
tínhamos a televisão e na altura nós tínhamos uma ordeira que era de fazer as teias e também, pronto, era meia dúzia de pessoas que tinham esse processo em casa e havia uma senhora que andava lá a ordir e tinha um filho de tropa. E então o que me lembro é dela chorar porque falavam que era a revolução e não sei o quê, e ela como tinha o filho na tropa, pronto, ela pensava que aquilo que era alguma guerra e pronto, e não foi guerra, mas podia ter sido. E pronto, depois quando meu marido veio, é que explicou mais ou menos como é que as coisas, pronto, já estavam mais inteiradas, porque a gente também nem sabia saber, não estávamos despertas e nem sabíamos o que se vivíamos no fascismo, isto era, pronto, a partir dessa altura é que eu depois tive conhecimento do que o país era, porque eu lembro-me de um casamento, estes tais casamentos lá da aldeia, e depois fazíamos aquelas noites por mesa e deixar as coisas organizadas. E lembro-me de uns rapazes, um ano ou dois mais velhos do que eu, e que fomos lá para um quarto ouvir lá um rádio de umas notícias, mas aquilo que era tudo muito em segredo. E eu até ganhei medo e também nunca perguntei o que é que aquilo era. Pronto, depois é que, quando veio até o 25 de Abril, é que a gente ficou mais desperta, porque até aí falavam da PIDE também, na altura andavam aqui com o padre, na altura também andaram aqui umas desavenças, não sei o quê, e falavam da PIDE. Pronto, eu sabia que era então alguém que andava sempre por aqui, e havia aqui pessoas vizinhas, aqui da Almalaguês também eram da PIDE. Pronto, esses pormenores a gente se ia percebendo, mas assim, da realidade mesmo, não. Acha que Almalaguês mudou muito desde essa altura? Mudou, por exemplo, o que eram umas eleições, nós nunca sabíamos. Quando foi as primeiras eleições, eu estava a amamentar, a minha filha mais velha, e vim aqui para Almalaguês, que pronto, foram horas ali nas filas. Era uma enchente, pronto, isso foi das eleições. Depois a vida, sei lá. Foi a primeira vez que votou? Foi. Tinha que idade? 22, ou 20, pronto. Foi depois no ano seguinte, havia lá na minha aldeia, então, o presidente junto era o Sr. Ferreira, que era lá, e pronto, iam lá as pessoas que não tinham horário para atendimento. Pronto, ele também estava sempre por casa, e pronto, eu até trabalhava, a minha mãe ia lá lavar a louça, que antigamente não havia máquinas de lavar nem nada, e eu às vezes ia com ela, e a minha senhora, está ali um senhor a bater ao botão. Pronto, lá iam para assinar ou para passar qualquer coisa. Mas não, pronto, não estavam, em casa também não se falava dessas coisas e também como eu não andava, pronto, por fora, acabávamos por não... Às vezes lá em casa desses senhores é que a gente se apercebia assim de... Lá, a senhora dizia, estas conversas não se podem ouvir, vão, pronto. Não podia haver ali escutas nem nada, não sei o que é que eles falavam, mas depois esses senhores tinham 2 minas de água. Era uma mina só, e tinham outra que era, e nós também íamos lá lavar a roupa e não sei o quê. E depois foi aquela revolução, e eles abriram, acho que eram, também nunca cheguei a perceber, mas acho que eles eram fascistas, penso eu, que era desse regime, e depois eles, acho que foi uma maneira também deles se libertarem ou verem que eles também não eram assim, abriram as portas e toda a gente do lugar podia ir à água e não sei o quê. Pronto, era assim estas coisas que eu me lembro. Do 25 de Abril. E depois de melhorar, depois ficámos melhores. Olha, eu, na minha, pessoalmente, não. Meu marido teve de trabalhar sempre, eu também,
nunca ninguém me deu nada, eu nunca pude burlar o Estado, nem fazer nada, porque não tinha mais para isso. Dei curso às filhas, ainda às vezes o meu marido ia pedir um documento, ou assim, como eu, pronto, trabalhava, mas não me tolerava, porque era de cedeira, não trabalhava por conta própria, não trabalhava para outras pessoas, nunca me coletei, mas também não era, se me coletasse também não tinha, era a mesma coisa. Nunca tivemos direito a nada. O meu marido trabalhava, depois teve de fazer mais um extra para conseguir fazer face às despesas, e foi sempre assim uma vida de trabalho. Por isso, pessoalmente, pronto, acho que tivemos a liberdade, sim, de se falar, das pessoas dizerem o que pensam, e se calhar hoje até nem estaríamos aqui, não é? Não sei. Mas pronto, houve coisas muito boas, mas acho que também as pessoas tomaram uma liberdade a mais, que abusaram muita coisa também. A Dona Rosa sempre trabalhou na tecelagem. Nunca fez Nunca fiz mais nada. Não. Foi sempre teceteira. Quando fiz a 4ª classe, a minha professora era essa senhora lá da aldeia, a esposa era a professora primária. E até chamaram o meu pai lá com a amiga, com a minha professora mesmo, para eu estudar. Mas ali o entrave maior era o meio de transporte. Pronto, tínhamos de vir para Ceira, e o meu pai ainda não estava aberto assim a essas. Eram pessoas da minha idade que já estudaram, mas eu, pronto. E eu também me acomodei que este senhor padre daqui um dia, depois também houveram coisas boas, depois veio aqui, como é que se chamava, um movimento, e depois começaram a fazer escola de noite. E o padre até me convidou, porque eu era catequista já na altura, e eu disse que já não valia a pena, e nunca me esqueci das palavras que ele me disse: Rosa, vale sempre a pena. E eu estou arrependida, se calhar tinha outra. Não sei, não vale a pena pensar, porque foi assim, e é assim que eu tenho de encarar a vida. Mas pronto, foi sempre o meu trabalho. O que é que alterou na tecelagem? Desde a sua juventude para os dias de hoje, quais foram as maiores mudanças na tecelagem? A tecelagem teve sempre, até depois desta crise, que chamam-lhe a crise, teve sempre muita saída, sempre que eu me lembro, desde criança. As pessoas mais velhas lá da minha aldeia iam para a freguesia, como é que lhe chamavam, para as zonas da serra, ali do Baixo Mondego, Mialhada, ali por muitas zonas aqui à volta. E que eu ainda há dias, uma senhora mais velha do que eu, o telemóvel não dava, e ela estava impaciente, e como é que há de ser da minha vida? Eu disse: olha, como é que as senhoras iam para a freguesia sem saber ler nem escrever? E orientavam a vida delas. E era uma carta, e que mandavam a dizer quando é que ia, e depois íamos despachar as coisas a Ceira, no comboio, e depois elas iam e traziam o trapo. Outras já tinham dinheiro, já encomendavam outras coisas, colchas. Antigamente a gente não fazia bem estes paninhos, e assim era mais à base de tudo de colchas, e os panos então do arroz doce já muita gente encomendava nessa altura, e tivemos sempre assim muito que fazer sempre. O tear sempre foi uma fonte de rendimento, foi para as mulheres então, e na altura da minha mãe, que na altura os homens trabalhavam na terra, quando era o inverno, era as mulheres que trabalhavam, que ganhavam para a casa. Depois eu casei, e foi sempre a minha vida, foi sempre, criei as minhas filhas, nunca andaram na creche, nem, pronto. Ainda criei os netos, também fui ama, de cedeira. Dona Rosa, então aprendeu a tecelagem, a arte da tecelagem com a sua mãe, com a sua vizinha e as suas filhas? Uma aprendeu comigo também. Pronto, o pormenor daquela miudinho, assim, ela aprendeu.
Depois ela queria enfermagem, não entrou, e teve um ano, e pronto, fez isso de profissão, e descia, pronto, descia, e tece bem, agora já não tece há uns anos. A outra queria mais, começou a aprender, que a minha mãe sempre nos fez o almoço. Eu depois estive lá a viver, depois fui a casa, e ela fazia o almoço para mim e para as filhas, para as netas. Tinha uma irmã que ficou viúva também com 30, tinha 40 anos, e 2 meus filhos, e contavam todos, ela fazia o almoço até ao domingo, sempre que deu o almoço de sábado e domingo, e para mim fazia também. Então a minha mãe, a mais nova, combinou com a avó, quando ela ia fazer o almoço, a avó saía e ela ia portear, que a minha mãe fazia tapetes. E ela queria coisas que rendessem. E então aprendeu assim, com a minha mãe. E era naquele bocado que a avó ia fazer o almoço, que ela ia então portear. Também ainda novita, mas ela já era assim forte. Aquilo é preciso pronto, temos de fazer um bocado de força, firmeza para abrir, carregar nos pedais, e ela, pronto, isso tinha jeito. E foi assim que aprendeu, uma com a avó e outra comigo. Mas elas também têm esta arte como profissão? Não, não é enfermeira, até é economista. Pronto, pois. Mas gostam de coisas de tear, e ainda agora tenho a última coxa que eu fiz, 3 panos. Foi antes da pandemia, que era para ser para a Páscoa, e depois já não me entreguei, porque já não podíamos ter o contato. E urdi uma teia, já para fazer uma, e ela dizia, coxas não quero, dizia a mais nova, coxas não quero. E eu depois, ela vivia lá, teve um tempo a viver comigo, já casada. E depois, no fim de eu preparar a coxa, pus-la na cama, e depois ela chegou e disse, ai, oh mãe, assim também eu quero uma. Pronto, então agora vou fazer uma para mais bem, quer em cru e a outra quer em branco. Mas pronto, Deus quer que ainda vá ter forças para fazer assim, porque agora as camas são largas e não, as 2 panos, porque o nosso tear só faz até metro. E então tem de ser aí de 75, 80, 3 panos para as camas de, pronto, tamanho imediato. Mas gostam também. Eu costumo dizer, lá da nossa associação, que para verem que eu posso colaborar, pronto, que estou disponível, porque acho que são coisas que, pronto, dentro do nosso artesanato, são coisas que nem que não se faça, que fiquem registadas. Isto acho que é uma coisa que muita gente dá valor, e ainda bem que há gente interessada, e alguma vez que seja preciso mais alguma coisa. A Dona Rosa pertence a uma associação. Queres-nos dizer o nome? Herança do Passado. E qual é que é a importância desta associação para a freguesia e para o lugar? Olha, para mim, já tenho ido a feiras, a convívios, também conheci a Coimbra Mais Futuro, a senhora que faleceu, também, por acaso gostava muito dela. Um dia estávamos na Baixa e pronto, fizemos lá em cima em Serral, a rasgar e a fazer, e acho que ela também foi uma pessoa que também se interessava por isso. E agradeço a todas as pessoas que gostam e que fazem esse esforço por não deixar cair isto no... Eu não sei, não tenho muito dom da palavra, mas pronto, agradeço, e quando for preciso de alguma coisa. Mas acha que... A herança, sim. Pronto, também vamos às escolas, temos ido, pronto, quando somos convidadas, temos agora uma loja em Coimbra, também temos o tiar, e ainda agora tivemos lá da SEAR também 3 estagiárias, e pronto, também já ensinei uma senhora,
Não me lembro onde foram ali os fogos, aqueles grandes fogos aqui há uns anos, de Oliveira do Hospital, não foi? Não. Olha, vinha de lá, aprendeu a tecer, fomos lá montar um telhado. Pronto, temos esta, e temos, pronto, parceria assim com, agora a Coimbra Mais Futuro, quando é preciso alguma coisa, juntas de freguesia e tudo o que for que nos convidam, a gente está presente. Ok. Sobre a confraria, Filipe, quer dizer alguma palavra? Temos sempre a porta aberta a novos confrades, a quem quiser partilhar receitas de arroz doce connosco, antigas ou mesmo agora inovadoras. Também estamos cá para ajudar a freguesia. Temos parcerias com a Coimbra Mais Futuro, com a Junta de Freguesia. Como eu disse, temos um projeto que estamos a tentar lançar um livro, a princípio, para o ano. Lá está com uma compilação de receitas e de investigação. E não deixem de visitar Almalias. Quer falar um pouco sobre a arte de bordar o arroz doce também? Há pessoas que, a minha mãe fazia e bordava. Há pessoas que dizem que não têm jeito. Pronto, isto é quanto mais te apertar os dedos, mais sai fino ou mais grosso. Quanto mais a panela, mais áspera. Esta é muito macia. A Dona Rosa também se vai inscrever no concurso de bordado de arroz doce. Pois lá, as minhas colegas querem que eu me inscreva. Quando fui do casamento da minha filha, desta mais nova, bordámos tudo com o mesmo desenho. O arroz doce, mas às vezes fazem outros motivos. A gente nos casamentos não está a pôr aqui o coisinho no meio, que é para demorar menos. Este também não está muito bem, olha. Está muito bom. Pronto. Foi o que se pôde arranjar. Quando era assim para pessoas que têm mais famílias, ou que era para os padrinhos, era uma travessa. Não era o prato. Manda uma travessa. E eu não tive cuidado, ficou ali tinha a taça em cima.